Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nós estamos nesse tempo refletindo a respeito do primeiro móvel que foi ordenado por Deus a Moisés para que ele construísse. E nós já vimos por que ele foi o primeiro item, então, do tabernáculo da casa de Deus. E hoje nós vamos ver mais algumas preciosas verdades a respeito da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículos de 10 a 11, nos dizem assim: Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora. Então vamos ver quais são as verdades que nós temos a respeito desta ordem, desta pequena, mas tão maravilhosa ordem que Deus deu a Moisés. Primeiro, que ela deveria ser de madeira de acácia. Provavelmente, esta madeira de acácia vinha de uma árvore de acácia que eram comuns então no deserto de Sinai. Era uma madeira bem resistente e extremamente durável. No Antigo Testamento trazia-se essa expressão a respeito dessa madeira. Era incorruptível ou não deteriorável, representando então de modo muito apropriado a humanidade incorruptível e sem pecado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta madeira também se refere a Cristo como sendo o renovo revelado no Antigo Testamento. Deus continuamente prometeu levantar sobre a terra um renovo justo para governar sobre o seu povo. Isaías capítulo 4, versículo 2 nos fala a respeito disso. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória para os de Israel e os que forem salvos. As medidas da arca também nos revelam algo muito importante. Elas sugerem para nós um significado espiritual também em seus números. Vocês sabem que os números na Bíblia, todos eles são proféticos, eles têm uma simbologia. Temos então no versículo 10 a metragem, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Então, a altura da arca é de 1,5 côvados, ou seja, 70 centímetros, é a mesma altura dos pães, né, da mesa dos pães da presença e da grelha do altar de bronze no pátio. Então, esses três objetos, eles, um no pátio, né? Um no lugar santo, que é a mesa, e outro no lugar santíssimo, tinham a mesma altura. E então, eles representam uma mesma verdade. Ou seja, quando chegamos ao sacrifício do sangue, né, na grelha do altar de bronze, é que podemos ir para o propiciatório, que é a tampa, então, desta arca onde havia os dois querubins que nós vamos ver mais à frente. É neste lugar, né, no propiciatório, que se chama o lugar da misericórdia, na arca da aliança. Então, logo depois, nós podemos ter comunhão na mesa dos pães da presença. A comunhão com o Filho, a comunhão com o Pai, através do Filho, representando então a comunhão que todos teriam com o Filho de Deus, o pão nosso que desceu do céu. Quando Deus diz a Moisés para revestir de ouro puro esta madeira por dentro e por fora,
ele também nos ensina algo muito precioso. O ouro sempre é visto como um símbolo da divindade ou da natureza divina. Temos aqui então uma combinação de dois materiais, a madeira e também o ouro. O ouro não deixa de ser ouro e nem a madeira, esta madeira deixa de ser madeira. Então essas figuras simbolizam as duas naturezas em uma única pessoa, tal como é visto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O ouro simbolizando a sua natureza divina e a madeira a sua natureza humana. Nós vemos esta declaração lá em Hebreus capítulo 1 e Hebreus capítulo 2. Então são duas naturezas distintas, embora unidas em uma só pessoa. Então, por isso diz que ela deveria ser revestida por dentro e também por fora. Ou seja, ela passará a ter 3 camadas: ouro, madeira, né, que é no centro, e ouro novamente. Isto simboliza, então, 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ouro, então, na camada externa, representa o Deus Pai, o nosso Criador, o Criador do universo. O ouro da camada interna simboliza o Espírito Santo, que habita em nós. E a madeira, como representa, né, a figura central, que está ali no centro, né? Ouro por fora, ouro por dentro. Então, a madeira, como figura central, ela representa o Filho de Deus, que foi crucificado numa cruz de madeira com 2 criminosos, um à esquerda e um à direita. Isso está lá em Lucas capítulo 23, 33. Então, todas essas figuras reunidas na arca são a evidência daquele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, habita em Jesus toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele proclamou essa maravilhosa verdade no grande dia de Pentecostes ao afirmar que Deus tinha feito deste Jesus, Senhor e Cristo, a plenitude corpórea da sua divindade. Então, Cristo é Deus, Jesus é Deus, representado então em Jesus Cristo. Nós então encontramos essas preciosas verdades neste dia. E amanhã nós vamos continuar então aprendendo essas verdades preciosas a respeito do nosso Deus, a respeito do seu Filho e também desta obra do Espírito Santo de Deus que ele faz em nós de dentro para fora. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.